Bom dia, talvez boa tarde, não, bom dia mesmo. Quinta-feira. Lembra que eu falei que as aulas iriam até agosto? Errei, né? Parece-me que retornarão em setembro, quando entrar setembro. Gente, nós na aula passada vimos a Revolução Francesa, em 2 aulas. Aqui estamos na aula 34, se não estou enganado, páginas 148 e 260. Estou utilizando o nosso próprio texto, nosso livro aí. É uma continuação, né, desse processo revolucionário. Nós tínhamos terminado, inclusive, com o golpe do 18 Brumário, aquele em que a burguesia se alia a Napoleão, o general, e, entre aspas, né, fecha a revolução, saindo com os principais ganhos, a burguesia, e aqueles que não concordaram com isso ficaram ali a ver navios. Mas foi ali a consolidação do liberalismo, do poder da burguesia, do capitalismo e tal. Então veja, quando falamos que lá na época do mercantilismo, né, das navegações e tal, nós tínhamos um capitalismo comercial, né? Entendo que é um modo interessante de discutir, mas quem estava no poder ainda não era a burguesia, ou era a nobreza. Então os burgueses, para conseguirem assumir o poder, tiveram que fazer uma revolução violenta. Tanto o terror jacobino, como o que veio depois, que foi o terror girondino, que hoje ninguém fala, né, que é o terror branco, muita violência. Bom, e depois, como é que ficou isso? Colocou Napoleão lá. Se nós fôssemos ver rapidinho, ele dizia assim, eles derrubaram o rei absoluto, o Luís XVI, e colocaram Napoleão, que virou imperador. Mas qual é a diferença de eu tirar aquele rei e colocar o imperador? Então, primeiro, ninguém achava, não tinha certeza onde é que ia chegar a revolução, né? Se começa, não sabe onde é que ela vai. Mas a grande diferença é que este governo aí estava atendendo aos anseios, necessidades, etc., dessa nova classe dominante, que é a burguesia, ou que foi a burguesia. O governo anterior, não. Esse período napoleônico ele pode ser dividido em 2 ou 3 grandes momentos. O primeiro, chamado Consulado, 1799 a 1804. O segundo é o Império, o imperador, 1804 até 1815. É o que a gente já poderia acabar por aí. Mas tem também o terceiro momento, aquele governo dos 100 dias, que é só o 1815, 100 dias. Que destaque que nós temos? Lembrando que nós temos um certo tempo aqui, estamos atentos ali. Bom, primeiro, o golpe 18 de Brumário, lembrando que Brumário é mês, né? Então, uns falam 18 de Brumário, não precisa, 18 de Brumário, que foi a chegada de Napoleão ao poder. 1799. Em 1800, nós já temos uma nova Constituição. Haja Constituição na França. Lembra que nós tivemos o governo da Assembleia, tivemos o governo da Convenção, tivemos o governo do Diretório. São os grupos que governavam, o nome que foi dado a isso. Aqui nós temos o governo do Consulado. O Diretório eram 5, né, que governavam. Aqui no Consulado são 3 pessoas, 3 cônsules. Posso falar cônsuls também, mas fica estranho, né? 3 cônsules, sendo que o primeiro cônsul é o Napoleão. Na verdade, é ele que vai mandar. Mas seria aqui um triunvirato, esse consulado. Em 1801, 1800 é a Constituição. Em 1801, já vamos fazer uma mudançazinha nela. O Napoleão faz um plebiscito e muda. Ele passa a ser não só o primeiro cônsul, mas o cônsul primeiro vitalício. Ponto, não sai mais. Se ele já mandava, então agora adeus para os outros. Mas ainda é pouco. Em 1804,
ele vai fazer um outro plebiscito e vai implantar o império. E aí você tem uma foto muito legal, um desenho, né, no seu livro, na parte do resumo, que mostra o que foi ou o que teria sido a coroação de Napoleão. Então você vai observar aí algumas figuras desse momento, pegando aqui para dar para você olhar aí, ó. Então você vai observar que de cara, né, tem aí um senhor sentado com um cetro na mão. Esse é o Papa, tá? No caso, o Papa Pio VII. Esse que está em pé, obviamente, segurando a coroa, é o Napoleão Bonaparte, tá na cara. Essa que está curvada na frente dele, com essa manta, sei lá, essa roupa vermelha, é a Joséphine. Então, olha a pompa. E qual que é o destaque aí? É o Napoleão segurando a coroa. Então, pela tradição, pelo ritual, pela cultura religiosa e política, ele teria que se ajoelhar na frente do Papa. O Papa falaria algumas coisas e abençoaria, né? E colocaria a coroa na cabeça dele. Ele pega a coroa da mão do Papa e fala que só o imperador pode coroar. O imperador pega a coroa e coloca na própria cabeça. Então é um modo de dizer, de maneira bem clara, quem é que manda e que o trono está acima da igreja. Tá? Quebrou totalmente o protocolo, se é que eu posso falar isso. Bom, mas ele faz acordo com o Papa, né? O acordo que o Napoleão faz com o Papa é chamado concordata. Lembra que a igreja foi bem perseguida durante a Revolução. A igreja queria que ele considerasse a Igreja Católica como religião oficial do Império. Ele não vai fazer isso, mas ele vai dizer que é a religião da maioria dos franceses, mas não é oficial. Com isso ele dá liberdade religiosa para judeus, protestantes, né? Vai manter aquela prática de que como se os padres fossem funcionários públicos, né? Ele escolhe, ele paga, né? Porém, o Papa consagra esses escolhidos aí, esses funcionários. Então ele deu alguma coisa para a igreja, mas não deixou bem claro que era só isso. Bom, outra parte significativa desse período, a coroação dele vai ser no final, né, de 1804, né? Então, antes mesmo de tornar aqui império, ele vai criar o Código Napoleônico, que é chamado Código Civil. Então, você pode falar Código Civil Napoleônico, em 1804. Então, ele vai colocar aí alguns dos anseios da burguesia. Então, tem alguns detalhes que eu anotei lá. A igualdade perante a lei, então continua isso, acaba com aquela coisa de privilégio do nascimento. Direito à propriedade, marcadamente aqui reivindicação burguesa, abolição da servidão, liberdade individual. Então observa também a presença daqueles pensamentos iluministas aqui no Código Napoleônico. Mas também proibia sindicatos, também proibia greves, também dizia que existia uma relação não de igualdade entre patrão e empregado, não estavam no mesmo patamar, como também não estavam no mesmo patamar homens e mulheres, marido e a esposa, tá? O homem acima. Pois é. Restabeleceu a escravidão nas colônias, os jacobinos tinham acabado com isso, voltou a ter isso. Economicamente vai incentivar a indústria, vai incentivar o comércio, vai fazer um certo protecionismo à indústria francesa, vai fazer empréstimos, incentivos à indústria francesa, e o comércio vai fazer melhores portos, melhores estradas, pontes, canais e etc. Então vai investir nisso daí. Vai criar inclusive frentes de trabalho para ajudar boa parte da população que estava com dificuldades econômicas, coisa que não era muito rara.
Os opositores, repressão total. O governo de Napoleão é chamado de Estado policial. Tá? Principais oposições, obviamente, são os republicanos e os realistas, ambos tratados na violência. Esse Estado policial, então, vai da repressão, a perseguição, a execução e também a censura. Então, um grande controle de Napoleão sobre a imprensa. Dentro aqui da política externa de Napoleão, nós já sabemos o que foi, né? O Napoleão ele vai ficar tão poderoso aqui que ele vai querer expandir isso, essas ideias da Revolução e as ideias que é dele também, né? São dele, para o resto da Europa. Então, ele vai ter que fazer uma conquista da Europa. Externamente, nós chamamos das guerras napoleônicas, enquanto aqui já imperador. Difundir, levar o liberalismo aos outros povos, lutar contra o absolutismo. Essa era a proposta dessa. Então você vê, para alguns ele vai ser visto como libertador, nesse aspecto, em outros ele vai ver como tirano. Por exemplo, ele substitui um rei, coloca o irmão. Tá? Nós vamos ver em alguns momentos aqui, onde ele vai fazer um protecionismo, de fato, com relação à França, em detrimento dos outros. Então ele já passa a ser visto de outra forma, mesmo pela burguesia. Então vamos tirar algumas dessas pontos importantes. Essa aqui ideia, até criação de impostos e recrutamento obrigatório, as áreas onde ele dominava, ele recrutava as pessoas para o seu próprio exército. Qual foi o grande obstáculo para esse crescimento militar e econômico do Napoleão? Foi a Inglaterra. Então ele não conseguia derrubar e enfraquecer a Inglaterra, porque a Inglaterra tem uma grande marinha, fica praticamente lá naquela ilha. Como chegar lá? Não tinha jeito. Ele tinha um grande exército, era um bom general, disse que ótimo, mas não tinha como. Então ele vai tentar fazer isso de uma forma mais estratégica, ele vai tentar enfraquecer a Inglaterra economicamente. Sabe o que ele fez, lembra? Isso aí, bloqueio continental. 1806, bloqueio continental era uma forma de impedir, vou fazer o possível para impedir, que a Europa e os portos europeus recebessem produtos ingleses. Então, eu enfraqueço economicamente a Inglaterra. E pensou muito bem. Claro que temos alguns probleminhas, tipo contrabando, continua existindo. E a relação que a Inglaterra vai ter com o novo mundo, ou seja, com a América, que vai dar aí um pouco de sustentação, um alívio a esse bloqueio, essa dificuldade econômica que eles vão ter. Tá? Importante lembrar, quando formos ver a independência do Brasil, vamos falar sobre isso, mas já é bom se lembrar que esse bloqueio continental tem tudo a ver com a independência do Brasil. Tá? Quem é que vai resistir a esse bloqueio? Portugal. Portugal tinha as relações econômicas com a Inglaterra, não quer aceitar esse bloqueio e é pressionado por Napoleão. Em última instância, o que os portugueses vão fazer? Fugir. Eles saem de Portugal e vêm para o Brasil. O translado, a transferência, a fuga da família real de Portugal para o Brasil é o primeiro grande passo para dentro do nosso processo de independência, ou para a independência do Brasil. Tá bom? A presença dele na Península Ibérica também. Ele vai ter como aliado a Espanha. Mas a Espanha era um aliado que não estava dando certo. Quer dizer, a elite lá aceitou, né, a intromissão dele, mas não conseguiu impedir, inclusive, Portugal de resistir. Né? E os espanhóis, de modo geral, entendiam Napoleão como um anticristo. Então eles resistiram até o fim. Então Napoleão tem que invadir também a Espanha. E coloca lá um parente dele, no caso o irmão, para governar. Então veja, a Península Ibérica dessa forma foi esse momento em que as Américas foram para o processo de libertação, de emancipação das Américas. Bom, feito isso, nós temos o outro cascalho no pé de Napoleão, que é a Rússia.
A Rússia também não aceita, ela vai fazer comércio com a Inglaterra, então Napoleão vai invadir a Rússia. Tá? Ao invadir a Rússia, ele sai com mais de 600 mil homens, nós textos fala 610 mil homens, e 90% morre. A Rússia adotou a técnica da terra arrasada, que significava praticamente uma guerra de guerrilha, né? Poucos combates frente a frente, uma guerra convencional. Você vai, mata alguns, some, enfrenta. Quando você foge, você queima tudo, não deixa mantimentos para o inimigo e vai levando o inimigo cada vez mais longe das suas fontes de abastecimento. Então chegou no momento que o Napoleão estava lá em Moscou, estou aqui no meio da Rússia, o que eu faço agora? Venci, ganhei, mas e aí? O exército passando fome, os russos ainda estavam lá, muitos desertores e um frio que já era grande, que estava chegando o inverno. Já era frio, mas está chegando o inverno. Napoleão podia falar, o que eu faço? Eu vou atrás até onde der, mas vou estar cada vez mais longe. Não. Ou eu volto. Bom, eu fico ali esperando. Ele vai voltar. Tá? E a volta tão catastrófica como a ida, né? Porque os soldados vão desfalecendo, os russos vão atacando, 90% do seu exército desaparece. Volta arrasado. Tá? Temos campanha de 1812. Temos até um livro legal que chama Os Botões de Napoleão, né? Eles criam uma teoria muito interessante que fala que os botões eram de estanho e que numa tal temperatura, que eu não lembro, acho que é 30 graus negativos, eles racham, esfarelam, e isso teria ajudado a piorar a situação do exército de Napoleão, que teria esses botões e aí as roupas tal. Isso é só uma teoria, pode ter acontecido, mas a maior parte fala que nem tanto. Tal. Além de estanho também tinha cobre, aparece nos botões, e o frio não teria chegado a 40 graus negativos. Mas é interessante, quem quiser procurar, procure aí Os Botões de Napoleão, que é uma forma de entender a história a partir da ciência, da química. É muito legal esse livro. Fala das bruxas também, interessante. Bom, e agora? Perdeu o exército. Está acabando o tempo, mas também está acabando aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai então recrutar jovens, mas que não têm experiência. E veteranos, que já passaram do momento. Mas é o exército que ele vai ter. E vai enfrentar aquelas coligações absolutistas que não queriam a presença de Napoleão. Então ele acaba sendo derrotado, né? Áustria, Prússia, Rússia, Suécia, Inglaterra e até Espanha. Finalmente ele acaba sendo derrotado e vai ser preso, né? Em 1814 essas tropas chegam em Paris e ele vai para o Mediterrâneo, não visitar, vai ficar preso lá na ilha de Elba. Mas ele volta. Antes dele voltar, o que aconteceu? Ele não saiu, então há uma volta da monarquia. A monarquia é restaurada. Claro, o rei tinha morrido, então agora é outro rei, é o rei Luís XVIII, do Verbo, irmão dele. Napoleão consegue fugir, volta e faz ali um governo de 100 dias, mas foi o último suspiro. Acabou sendo derrotado em Waterloo, 1815, e vai agora para, na batalha na Bélgica, né? E vai agora para uma ilha no Atlântico. Então, ele sai de Elba e vai para Santa Helena. Quando ele tinha sido, né, derrotado a primeira vez, já se organizou o que nós chamamos de um congresso, uma reunião de absolutistas, chamado Congresso de Viena. Dois princípios aí, legitimidade e equilíbrio. Legitimidade é tudo aquilo que existia antes de Napoleão. Antes até da Revolução Francesa, mas antes de Napoleão. Então todos os governantes que foram tirados daí deveriam voltar. Tá? Todo o território volta geograficamente ao que era antes. Isso é o legítimo. E o equilíbrio. Nenhum país nem poderia ter um poder tão maior que os outros como teve a França. Então, a ideia é fazer esse equilíbrio.
Gente, o Congresso de Viena era como se fosse o último suspiro da monarquia. Imagina que a Inglaterra está fazendo parte disso, a Inglaterra está no outro processo. Aqui ela teve que ficar contra a França, mas ela não está mais nessa de absolutismo. Tá bom? Então foi o último suspiro, o último grande momento, mas que teve, vamos dizer assim, uma vida curta. E eles também vão fazer um grupo militar, na verdade uma aliança militar, com princípios cristãos, né, chamada Santa Aliança, que tinha a função justamente de combater toda atividade que fosse revolucionária ou que fosse contra o absolutismo. Eu vou falar a resposta aqui da nossa atividade, porque o tempo já era para ser 25, já passou do tempo, né? Mas entenderão. Ó, aqui você tem um exercício, tá tranquilo, na página tal. Olha bem essa gravura. Ó, Código Criminal Francês, num texto de Michel Foucault, se puder ler um dia, leia, que fala assim, ó, o procurador não deve ter como função apenas conseguir os indivíduos que perseguir os indivíduos que cometeram infrações. Sua função principal e primeira deve ser a de vigiar os indivíduos. Esse lance de vigiar a matéria-prima para Foucault, né? A nova prática jurídica acabou por colocar em primeiro plano práticas repressivas. Não, ele fala vigiar, não fala em reprimir. Então é a B, a importância da disciplina e do respeito à lei. Parabéns, até a próxima, até setembro. Mais de 1 milhão